pessoal? Todo mundo na escuta aí? Tudo certo? Dizer inicialmente aqui que é uma satisfação a gente poder receber vocês nessa nova ferramenta de trabalho nossa, que o momento que a gente está vivendo está nos obrigando, de certa forma, a inovar, a tentar trabalhar de uma outra maneira, a tentar nos manter próximos aí dos agricultores. Mas é um momento que a gente também ganha em aprendizado e acaba evoluindo com isso, tá? Inicialmente, eu gostaria, assim, de pedir para vocês, quem puder, dar uma conferida se o microfone não está aberto, por acaso, tá? Vocês perceberam que quando a pessoa fala, ela vai para a tela principal, tá? E se alguém tiver com a câmera aberta também, se puder desligar, facilita o fluxo de informações, tá? Aí evita travamento, que a gente consegue andar melhor com a apresentação, tá? Nessa capacitação, pessoal, nosso público-alvo são agricultores de Pumirim, Lindóia do Sul, tá? Um trabalho conjunto das duas equipes municipais, né? A gente pensou esse tema no ano passado, o tema das instalações, ele surgiu num trabalho de um grupo de discussão aqui de Pumirim, né, nas comunidades aí de Dois Irmãos, São Rafael e Salgado. Na última reunião do ano passado, o pessoal nos provocou nesse sentido, de trabalhar alguns assuntos, e o primeiro, então, foi definido para ser esse das instalações. A gente pretende, daqui a pouco, fazer mais alguns eventos, e a gente pode estar tratando outros assuntos também, né? E a ideia é que, hoje, eu faça a apresentação, nós vamos ter, a Eliane também está aqui no apoio, né? Fazer as complementações, né? A partir de casa aí, né, Alisson? Conforme a gente for avançando na apresentação, o Alisson vai dar as contribuições dele aí também. Apenas para a gente deixar acertado, as perguntas nós vamos pedir para vocês deixarem no chat, né? Eu vou mostrar para vocês depois onde vocês entram no chat para deixar os questionamentos, tá? A gente, obviamente que a gente preferia estar de forma presencial, fazendo as reuniões com as demonstrações de método, mas o momento nos exige fazer isso aqui, né? Mas também é uma forma da gente criar uma nova plataforma de trabalho, e daqui a pouco isso aqui pode ser muito útil também para nós, né? Eu gostaria, então, antes da gente começar os trabalhos aqui, de convidar o gerente regional da IPAGRE, o Rafael Presotto, que está aí na sala, então, para fazer uso da palavra. Boa noite, então, a todos que estão aí nos ouvindo. Estamos com mais de 40 pessoas, 41 pessoas agora online, e mais pessoas chegando. Gostaria de parabenizar a todos aí da equipe da IPAGRE de Lindóia e de Pumirim, que estão organizando essa atividade, e dizer que a IPAGRE está, mais do que nunca, precisando se reinventar. E sorte que nós estamos bem amparados em termos de tecnologia. A IPAGRE evoluiu muito nos últimos anos com uma série de tecnologias, e essa é uma das tecnologias, né? Então, a gente tem usado esse tipo de ferramenta para capacitar os técnicos nesse momento diferenciado. Como o Nédio bem colocou, isso não substitui os eventos coletivos nas comunidades, nas propriedades, a visita do técnico. É sim uma necessidade momentânea para alguns temas, para algumas situações, para esse tipo de momento, a gente conseguir manter o contato com os produtores para que a atividade agropecuária não pare. A agricultura, a agropecuária não pode parar. Essa é uma atividade extremamente importante para a economia do estado, do país, dos municípios, né? Então, esse apoio que a IPAGRE está dando é no sentido de fortalecer as atividades produtivas, e mais do que nunca eu vejo como a atividade agropecuária é importante para a manutenção e garantia de renda das famílias. Hoje a gente vê quase todas as outras atividades produtivas estão com previsão de decréscimo nesse ano, com um monte de prejuízo e tal, e a agropecuária, a perspectiva é que se mantenha. Vai sofrer, todas as atividades irão sofrer, mas eu penso que a agropecuária, as atividades agrícolas serão as menos afetadas com essa questão da pandemia. E além dessa questão da pandemia, a gente está vivendo com outro problema, que é a questão da estiagem, que essa está causando grandes impactos, né? Agora, essas últimas chuvas que deu para amenizar um pouquinho a questão dos pastos, um pouco, né? O aumento de água ainda continua sendo um problema, e por isso a IPAGRE, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, tem uma série de políticas públicas para amparar os produtores nesse momento, que já vem fazendo nos últimos anos, né? Eu fiz um levantamento essa semana, aí, nos últimos 8 anos, foram mais de 400 cisternas que foram feitas aqui na região, para, nesse momento, os produtores terem água na propriedade.
Então, mas ainda tem muito para ser feito. Então, por isso, os produtores que sabem que tem problema com abastecimento de água, procure a EPAGRE, procure o escritório da EPAGRE do seu município para buscar a solução. Eu não quero me alongar muito, parabéns à equipe aí, fica à vontade para conduzir a atividade, eu vou ficar ouvindo aqui com a câmera desligada. Obrigado, Rafael, pela participação, pelas colocações. Bom, deixa eu puxar a apresentação aqui para a gente começar a entrar no assunto propriamente dito, tá? Pessoal, para quem estiver no computador, tá? Quem estiver assistindo no notebook, computador de mesa, vai ter um íconezinho aqui na parte de cima, do lado da foto de vocês, ali vai ter esse balão aqui de conversa, tá? Então, clicando aqui, vocês podem escrever a pergunta e vai ser enviada, então, e o Alisson vai estar acompanhando as perguntas de vocês para me repassar depois. Que enquanto eu estou apresentando aqui, eu não tenho acesso ao chat, então não vou conseguir ver, tá? Do ladinho do ícone dos bonequinhos aqui, que são as pessoas que estão participando da chamada, nós temos aqui o balão de conversa, e é por aí que vocês vão colocar as perguntas de vocês, tá? Para quem estiver no celular, logo abaixo da foto de vocês, é o mesmo ícone, tá? É o ícone de conversa. É só clicar ali que ele já vai abrir um local para vocês digitarem a pergunta de vocês. E aí depois é só enviar, que aí o Alisson vai estar fazendo a compilação. Tá? Eu vou pedir para o Alisson intervir assim que achar necessário, né? Porque a gente está fazendo esse trabalho em conjunto, então qualquer coisa que passar aqui, eu já vou pedir para o Alisson fazer a intervenção. Tá? Bom, a proposta, pessoal, é nós trabalharmos esse tema aqui. Instalações para bovinos de leite no sistema base de pasto. Tá? O enfoque da conversa é o aproveitamento de estruturas, porque muitas vezes a gente tem dentro das propriedades estruturas produtivas de outras atividades que não estão mais sendo utilizadas e que se prestariam a ser utilizadas na bovinocultura de leite com uma certa eficiência, né? Com as devidas adequações, é claro, a gente poderia estar aproveitando essas estruturas. E também buscando sempre a humanização do trabalho, né? A gente tentar ações para que o nosso esforço dentro da atividade possa ser inicialmente, nós procuramos sempre traçar um paralelo, ele é inevitável, entre os sistemas de produção que estão disponíveis hoje para a maioria dos agricultores, né, para os produtores, ou as opções que se apresentam muitas vezes diante de nós, e a gente tem que avaliar com muito critério para que a gente tome as decisões corretas dentro da propriedade, né? O objetivo aqui não é a gente ficar discutindo, esse sistema é viável, esse não é, até porque cada sistema ele tem que ser avaliado dentro da realidade da propriedade. Quer dizer que o sistema produtivo é adequado para todas as propriedades, né, porque isso não é verdade. Pode pensar sobre qual é o sistema produtivo mais adequado para uma determinada região. Isso a gente pode. Ou pelo menos para a maioria das propriedades daquela região. Tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês é a quantidade de recurso financeiro que acaba imobilizado em estrutura produtiva. Tá? Se nós analisarmos a estrutura necessária para se trabalhar num sistema fechado, a gente vai ver que o valor imobilizado em recurso financeiro é bastante alto, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que fornecer uma alimentação a nível de coxo, aqui, né? Porque eu tenho um potencial produtivo desses animais que me exige fazer isso, tá? Então, eu aumento os custos aqui de alimentação, e de energia, de horas-máquina, para trazer essa alimentação para cá. E quando eu não permito esse animal bostear no pasto, eu vou ter também o custo de distribuição desse dejeto, né? Armazenamento também, porque como a vaca passa a maior parte do tempo aqui, eu preciso de uma capacidade de armazenamento de dejetos maior quando comparo com um sistema baseado em pastagens, tá?
Mas a ideia aqui não é denegrir o sistema, a ideia é chamar a atenção de vocês para o dinheiro que está imobilizado aqui em estrutura produtiva, tá? Isso aqui nos requer um alto investimento inicial, o maior custo de produção, como eu já justifiquei aqui na fala, nos exige uma quantidade maior de mão de obra, né? Isso aqui já está comprovado, né? Embora a ideia que se venda ela é um pouco diferente, mas a gente sabe que a mão de obra é maior. E, obviamente, quando você acaba tendo uma vida útil menor, né? Enquanto num sistema aberto, elas podem chegar a 5, 6, 7 dias, num sistema fechado, você pena para chegar a 4. Né? Então, esse custo de depreciação do animal, ele também reflete no custo de produção de leite. Tá? É mais um custo aí que a gente acaba elencando quando a gente faz análise de viabilidade do sistema produtivo em si. Né? Um outro sistema que se apresenta como opção, e aí eu volto a dizer, a gente não está aqui dizendo que para todas as situações isso aqui é o mais adequado, mas uma boa parte das propriedades isso aqui é viável, né? Que é a produção baseada em pastagens perenes de verão, com a sobressemeadura no inverno, e aí a gente tem aí um investimento necessário em sistema de piquetes, em sistema de distribuição de água, tá? Isso aqui vai dar um investimento inicial? Vai. O produtor vai ter que fazer, vai ter o trabalho de confeccionar os piquetes, mas depois, obviamente, que nós vamos ter uma menor mão de obra das pastagens. Tá? Essas duas, eu esqueci de comentar no início, pessoal, vão aparecer algumas imagens, porque como a gente focou a apresentação para os municípios aqui de Pumirim e Indóia do Sul, perdão, eu procurei usar imagens de propriedades que a gente atende aqui, né, para a gente ficar dentro da realidade das pessoas que vão estar acompanhando essa apresentação, tá? Então, essa propriedade aqui é do André Senger, estou vendo ele aí na tela, né, está participando, né? Foi um trabalho iniciado aí há uns 3, 4 anos atrás, né? Baita manejo de pastagem, uma pastagem muito boa nessa propriedade, e aqui eu tenho certeza que as vacas têm condições de expressar o seu potencial produtivo, né? Eu não posso trabalhar com um sistema à base de pasto a facão e querer comparar ele com um sistema fechado, porque aí é óbvio que ele vai ser menos eficiente. Nós precisamos saber o que a gente está comparando, né? Duas situações boas merecem ser comparadas, né? Do contrário, a gente não faz comparação. Essa estrutura que aparece nessas outras duas fotos aqui é do centro de treinamento da IPAGRE, localizado em Santo Antônio. Então, cangas de madeira na sala de alimentação, possibilitando que essa estrutura atenda à necessidade a um custo mais baixo, né, quando comparado a estruturas que usam aí aço galvanizado e outras estruturas maiores, né. Essa imagem eu fiz questão de trazer porque ela reflete um pouco o que as pessoas lá fora estão vendo aqui no Brasil como oportunidade. Isso aqui são fazendas na Bahia, compradas por neozelandeses, onde eles procuram fazer irrigação, né? São áreas de aproximadamente 30 hectares, que um pivô desse aqui consegue irrigar. Então, mais ou menos 30 hectares cada círculo desse aqui. Tá? Eles têm a área dividida em piquetes aqui, ó. E os piquetes todos convergem ali para o centro de manejo. Se vocês olharem no meio, ali tem um galpão que é para manejar esses animais, que é para ordenha, que é para suplementação alimentar e tudo mais. Por que eu trouxe essa imagem? A Bahia está numa latitude muito boa em termos de insolação. Tem capacidade, acaba dando uma capacidade de crescimento muito grande para as pastagens, por causa da insolação, horas de sol no dia. E aí, com a irrigação em cima de Tifton 85, esse povo aqui está conseguindo produzir em torno de 30 a 35 mil litros de leite por hectare ano. Tá? Isso com 90% da dieta das vacas baseada em pastagens. Os outros 10% basicamente é para trazer esses animais aqui para o centro de manejo para poder fazer a ordenha e a suplementação necessária. Tá? Mesmo num sistema à base de pasto, eu posso ter grandes investimentos, né?
Então, não estou dizendo que para trabalhar à base de pasto eu preciso fazer investimentos menores, né? Aonde que eu quero chegar? É que tudo precisa ser dimensionado, né? Mesmo no sistema à base de pasto, eu preciso dimensionar os investimentos para que eu não tenha uma imobilização de capital muito grande a ponto de tornar o meu sistema ineficiente, né? Eu posso comprometer a eficiência do meu sistema se eu não dimensionar corretamente as minhas instalações, né? Essa imagem aí, ela traz 2 sistemas de ordenha, que também eu vejo produtores discutindo, né? Esse primeiro é o sistema em carrossel, que ele passa das 2 casas aí na ordem dos milhões, né? E esse outro sistema robotizado facilmente chega a 1 milhão, né? E aí a gente começa a se perguntar até que ponto isso tem eficiência dentro de uma propriedade, né? E eu só vou saber se eu fizer uma análise criteriosa, uma análise econômica, para ver se esse investimento realmente cabe, sabe? A gente tem que fazer essa análise sempre sem paixões, né? Sem paixonites, a gente precisa fazer essa análise com critério, né? Baseado no critério econômico, para ver se isso realmente cabe ou não cabe. E aí, eventualmente, nós precisamos colocar os pés no chão, né? Nos trazer de volta à realidade. E a realidade, eu não coloco a palavra aqui no sentido pejorativo, coloco ela como onde a gente está, porque isso pode ser uma oportunidade também, tá? A região que a gente vive aqui, ela reúne condições para a produção de leite que pouquíssimas regiões no mundo conseguem reunir, né? A gente ter pastagens perenes de verão e pasto de inverno numa mesma área, é muito raro isso acontecer, né? E nós aqui temos essa condição. Vamos dar uma olhada em que cenário a gente está inserido, né? Se a gente olhar para o estado, nós temos aí em torno de 138 mil propriedades. Dessas aí, nós temos 71 mil produtores de leite, né? Nessas propriedades aí. Vendedores de leite, vamos dizer assim, então, existem muitos produtores que não têm atividade leiteira como algo que represente uma receita significativa dentro da propriedade, né? Desses 71, nós temos 38 mil que vendem leite, né? Os outros são produtores e fazem o consumo na propriedade, agregam valor, né? De alguma forma, ou só produzem para consumo da família. O dado que eu quero chamar a atenção aqui é esse aqui, ó. 2006, nós tínhamos 66 mil vendedores de leite, né? Pessoas que vendiam leite, produtores comercializando leite. E no censo agropecuário do IBGE em 2017, nós estávamos com 38 mil no estado. Isso aqui já nos mostra um efeito de concentração, né? O estado produz em torno de 3 bilhões de litros por ano, o que dividido pelo nosso plantel vai resultar numa produtividade de 3.250 litros por vaca ano. Vamos ver como é que está o oeste nesse cenário, né? Pegando de Joaçaba para o oeste. São 118 municípios, nós temos em torno de 88 mil propriedades. Vejam que nós temos mais da metade das propriedades do estado. 95% são agricultores familiares. Isso aqui não é qualquer número, tá? É um número bastante representativo. Dos estabelecimentos rurais têm menos de 20 hectares. E apenas 23% estão de 20 a 50 hectares nessa faixa. Então, se nós somarmos aí 70 com 23, nós temos 93% das propriedades com menos de 50 hectares. É essa a realidade fundiária que nós temos. E o grosso mesmo das propriedades, os 70%, estão por volta, estão abaixo dos 20 hectares. Com essas condições, essa região produz quase 7 milhões de litros de leite por dia. A nossa média por vaca, ela fica 29% acima da média do estado. Nós chegamos a 4.200 litros por vaca ano, né? Em 2010, apenas para traçar um paralelo, a nossa produtividade por animal era de 2.800 litros.
Então, houve uma evolução muito grande dentro de um cenário de pequenas propriedades e numa produção baseada a pasto. Né? O que acontece? Nessas condições, a gente tem a gente tem um lastro de ganho muito grande, porque, em geral, há 10 anos atrás, essas pastagens estavam degradadas ou muito mal manejadas. E quando você começa um trabalho de manejo de pastagens e de adequação mesmo de espécies, de sistema de piqueteamento, tu acaba tendo um lastro de ganho muito grande, né? E foi em cima desse sistema, basicamente, que se construiu essa evolução aqui em relação ao resto do estado, né? Nós respondemos por 79% da produção total de leite de Santa Catarina, dentro desse cenário aí. Bom, entrando mais especificamente no assunto, a primeira pergunta que vem é a seguinte: que características devem ter as instalações para o gado de leite? Elas devem ser simples, funcionais e econômicas, né? Simples no sentido de que a parte construtiva não seja tão complicada a ponto de eu ter que contratar mão de obra super especializada para executar isso aí, né? Para que a mão de obra disponível na região dê conta de executar a obra. As instalações precisam ser funcionais, atender a minha necessidade, atender a necessidade da propriedade, tá? E econômicas, porque eu preciso fazer uma instalação de modo que eu consiga atender as necessidades do meu plantel e as minhas necessidades de uma maneira mais econômica possível. É claro, sem abrir mão da eficiência daquilo que eu estou construindo, né? Isso passa por planejamento da propriedade. Não tem como a gente pensar em estruturar uma propriedade em termos de instalações sem fazer o devido planejamento. Tá? Vou trazer a questão econômica aqui, né, e prometo para vocês que vai ser o único slide que nós vamos estar tratando dessa parte. Depois eu vou entrar um pouco mais na parte específica das instalações. Tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia do reflexo das nossas decisões dentro da propriedade. Tá? Se você tiver a necessidade de construir uma sala de ordenha de ração para 28 vacas, tá? Eu tenho 3 cenários aqui. O primeiro deles é um investimento de R$65 mil. Acredito que sim. Tempo de depreciação dessa instalação, a gente trabalha com 20 anos de depreciação. Isso vai me resultar R$ 3.200 por ano, R$ 31 por mês. Se eu fazer o equivalente leite disso aqui, trabalhando com leite próximo a 1,30, eu vou chegar a 208 litros por mês que vão ser destinados para pagar a depreciação dessa instalação. O que é a depreciação? É a perda de valor de um bem dentro da propriedade. Com o passar do tempo, as coisas que nós construímos ou que nós adquirimos, elas vão perdendo valor, elas vão desvalorizando. E a depreciação é isso, é o custo que a gente não percebe, é um custo fixo da produção. Quer dizer, se a gente produzir leite ou não, esse custo aqui vai existir. Vai deixar de existir. Nesse cenário aqui, eu preciso imobilizar aqui em torno de 1/4 de litro de leite por vaca por dia, para que eu consiga pagar esse custo de depreciação. Isso resulta em 77 litros por ano de cada vaca que eu tenho que separar para repor essa instalação daqui a 20 anos. A comparação é mais ou menos essa. Tá? No segundo cenário, eu posso trabalhar com uma instalação de 150 mil? É possível chegar nesse valor. Mas aí qual é o reflexo dessa minha decisão? Eu vou depreciar no mesmo tempo. Se eu gastar mais, não vai aumentar a vida útil dessa instalação. Né? Então, eu vou ter em torno de R$ 7.500 mensais de depreciação, anuais, né? Por mês vai dar R$ 625, o que resulta em 481 litros de leite. E aqui vocês têm o equivalente daí por vaca, né? Diário, pouco mais de meio litro, e por ano em torno de 178. Num terceiro cenário, se eu quiser investir 250 mil
para construir essa instalação aqui, eu vou ter um custo anual de 12.500, vou ter um custo mensal de R$1.000, e isso vai me custar 800 litros de leite por mês. 1 litro de leite por dia de cada vaca vai ser destinado a pagar somente a depreciação dessa instalação. Tá? Parece um valor exagerado? Eu já vi valores próximos de 10 mil por vaca. Obviamente que não no sistema pasto. Mas o que a gente tem que ter em mente? Isso aqui vai refletir no custo de produção. É diretamente no custo de produção. E o que é mais preocupante é o seguinte, é um custo que você não nota porque você não desembolsa todo mês. Não é um custo operacional. Você não percebe. A tua instalação desvaloriza e você não nota que está tendo esse custo. Tá? Muitas vezes passa batido. Não passa batido aonde? Nas propriedades que fazem anotação técnica econômica, que conseguem saber aonde que está o furo. Né? Por isso a anotação das receitas e das despesas da atividade é tão importante. Para que a gente perceba onde a gente pode atuar dentro de uma propriedade para fazer as melhorias. Eu fiz um paralelo trabalhando com a seguinte situação. No primeiro cenário aqui, ó, se eu tiver vacas com média de 15 litros, e aí eu não comentei com vocês aquela fazenda que eu mostrei anteriormente aí dos neozelandeses, aquelas vacas dão em torno de 15 litros de média por ano. Aí eles estão atingindo os 30, 35 mil litros de leite por hectare com esse tipo de animal, tá? Que converte pasto em leite. Se eu trabalhar com vacas parecidas com aquelas, nesse primeiro cenário aqui, de 15 litros, eu vou ficar com um custo por litro de depreciação dessa instalação aqui, em torno de 2,5 centavos, tá? Em torno de 2,5 centavos. Se eu quiser manter os mesmos 2,5 centavos nesse segundo cenário, esses animais vão ter que me dar uma média de quase 35 litros, ou 2,5 vezes a mais. E se eu quiser manter 2,5 centavos de custo de depreciação por litro no terceiro cenário, com 250 mil de investimento, essas vacas teriam que me dar quase 58 litros de leite. Isto do terceiro cenário aqui é impraticável. Isso aqui no segundo cenário pode ser possível? Pode, mas eu tenho que me perguntar se é viável. A gente pode chegar nessa produção, mas a gente tem que analisar a viabilidade disso. Bom, as instalações devem atuar em que sentido? Primeiro, amenizar as adversidades climáticas. E a palavra inerentes aí nos deixa claro o seguinte, ó. Vai ter. Adversidades climáticas são inerentes ao meio ambiente, então a gente tem que estar preparado para enfrentá-las. Oferecendo maior conforto aos animais e ao homem. Destaquei o homem aqui porque geralmente passa batido, né? A gente fala muito em bem-estar animal, e discute esse tipo de assunto, e muitas vezes o bem-estar de quem está trabalhando na atividade passa batido. Esse ser humano, né, porque, diga-se de passagem, boa parte dos homens aí não entra na sala de ordenha, né? Isso em todas as fases da exploração, então eu preciso estar essa situação. Outra situação em que as instalações devem atuar, otimizar, racionalizar a mão de obra. Uma instalação que me facilite a execução dos meus trabalhos no dia a dia. Às vezes, se tu fizer mal planejado, tu pode acabar atrapalhando a execução das tuas tarefas, né? Um exemplo, eu vou colocar o silo trincheira longe da sala de ordenha, ou da sala de alimentação dos animais. Tu vai acabar dificultando o teu trabalho, né? Você vai acabar correndo o ano inteiro para cima e para baixo atrás de silagem. Então, é esse tipo de situação que a gente tem que avaliar e sempre fazer o planejamento anteriormente. Elas também têm o objetivo de facilitar o manejo dos animais, então eu tenho que pensar nessa questão, né, no momento de planejar uma instalação. A questão da qualidade do leite também, elas acabam interferindo, a palavra garantir está entre elas aqui, porque uma instalação não consegue garantir a qualidade do leite. Melhorar as condições para que eu consiga atingir a qualidade, né? E, obviamente, atender a questão ambiental e as normas sanitárias. Com relação à localização.
instalações têm que ser centralizadas. Principalmente aquelas onde a gente vai manejar as vacas em lactação. A gente tem que tentar centralizar o melhor possível para que as vacas caminhem. O deslocamento é gasto energético. É energia que poderia estar sendo destinada para a produção. Existem situações específicas? Existem. Aí a gente tem que avaliar caso a caso, né? Aquilo que eu já coloquei no início. Mas quando a gente consegue centralizar, é o mais adequado. Uma segunda situação é a elevação da terraplanagem, tá? Geralmente o pessoal acaba chamando a máquina faz o corte, e a gente acaba não fazendo a elevação da terraplanagem. Isso aqui é extremamente importante para quem almeja qualidade. Se você eleva a terraplanagem, você acaba isolando um pouco a umidade. Evita que se forme barral ao redor da sala de ordenha, ao redor da sala de alimentação, e também tu consegue melhorar as condições de trabalho nessa instalação com vistas à qualidade do leite. Uma outra questão com relação à localização é que eu tenho que considerar o fluxo de máquinas dentro da propriedade para não colocar essa instalação num local que vai me atrapalhar outras atividades que porventura eu tenha dentro da propriedade, né? E a insolação também é um fator que a gente tem que observar muito. Existe aí uma frase que diz o seguinte: o sol é o melhor antibiótico de todos, né? Embora aqui na região a gente tenha uma certa dificuldade, porque às vezes a gente tem dificuldade até de conseguir achar o local para terraplanagem, né? Mas, na medida do possível, a gente tem que tentar propiciar a entrada de sol nas instalações. É por isso que a gente não recomenda fechar. O máximo que se deve fazer é colocar um sistema de cortina que você possa manejar para que em algum momento do dia tu possa abrir essa instalação para que entre sol e ajude, né, a esterilizar esse meio, que realmente é muito eficiente. Coloquei uma imagem de uma propriedade que foi planejada um tempo atrás, né, a gente fez uma parte do planejamento dessa propriedade, apenas para colocar para vocês a localização das instalações, está mais ou menos nesse ponto aqui, né? Vocês conseguem ver, tem um aviário desativado aqui, esse canto. No momento que a gente faz o planejamento, o que a gente começa a observar? Bom, tem uma área grande de lavoura, muito boa, plana, perto das instalações. O primeiro passo aqui é que, como a instalação já está feita, e nós não temos como discutir a localização da instalação nesse caso, então nós precisamos rediscutir a localização das áreas de pastagem. Então, esta área, né, ela seria melhor aproveitada se eu tiver pasto perene aqui com um sistema de piquetes para as vacas em lactação. E eu poderia destinar a produção de silagem para essa outra área mais ao fundo da propriedade aqui, suficiente para mim atender o vazio de pastagens aí com a reserva forrageira, né? Claro que cada caso é uma avaliação diferente. Isso aqui é só para exemplificar que eu devo tentar centralizar o máximo possível as instalações. Se eu pegar um perfil de altitude dessa propriedade, a área em cotas de altitude é abaixo da sala de ordenha, né? Então esses piquetes aqui, se for utilizar essa área com piquetes, né, essa área aqui para baixo da sala de ordenha, o ideal é que seja de manhã, né, para evitar a subida com ubre e bucho cheio, né? Então, usa pela manhã aqui e à noite as outras áreas, né? Que aí ela desce para a ordenha da manhã, né? Essa é uma outra propriedade aqui que eu e o Alisson planejamos juntos essa propriedade, em Lindóia do Sul, acho que é do Lázaro, se não me engano. Também, eles tinham aqui um chiqueiro abandonado aqui, né, que estava sendo usado como sala de ordenha aqui embaixo, né. A gente fez o planejamento de uma área de piquetes aqui para vacas em lactação, e a família já tinha o desejo de colocar uma instalação mais ou menos nesse ponto aqui, próximo dessa árvore aqui, né. E numa das visitas a gente entendeu junto com a família que, como tinha áreas de pastagem aqui para o outro lado também, seria interessante localizar a instalação aqui porque ficaria centralizado, né? E aí
foi o que a família fez, né? Como já tinha a ideia em mente, acabou centralizando melhor aqui para manejar as vacas em lactação ao redor da sala de ordenha, e as outras áreas elas podem ser trabalhadas com vacas secas, com novilha, né, com outras categorias para se utilizar também essa pastagem. Né? Se essa família for trabalhar com produção de silagem para reserva forageira, essa área aqui em cima do morro é bastante interessante. Se eu colocar pastagens aqui, eu vou ter muito gasto energético com deslocamento de vaca. Né? Então, o mais interessante é que essa área fique para silagem. E produção de grãos, que eu sei que eles também têm ali na propriedade. Né? Tem uma área bastante grande. Aqui eu trago um exemplo de planejamento, né, que essa propriedade é aqui em Irmãos, né, que é do seu Irineu. Não aparece aí na imagem, mas o centro de manejo está mais ou menos nesse ponto aqui. Os piquetes em vermelho são os piquetes das vacas em lactação, vão ficar mais próximos aqui da sala de ordenha. Os piquetes em verde, aqui mais ao fundo, são para as novilhas e vacas secas, e os piquetinhos menores aqui, perto do chiqueiro dele, vão ficar para a criação de terneiras. E aqui vai ter um pequeno centro de manejo aqui para fazer a alimentação das bezerras. Olhando assim, a gente imagina, é uma propriedade perfeita, né? Mas o que acontece? A gente vai fazendo a implantação disso aqui aos poucos, até porque fazer tudo de uma vez é humanamente impossível. Então, a família já fez essa área aqui, né? No final do ano passado foi demarcada essa outra área aqui, foi demarcada a parte aqui das novilhas e vacas secas também. Então, aos poucos, a família vai caminhando no sentido de chegar nessa situação. Mas o que é importante é ter isso em mente, ter esse planejamento feito e enxergar essa imagem do que eu quero no futuro. Isso aqui é extremamente importante para a gente saber para onde vai caminhar, né? Bom, temos que discutir também a questão da termoneutralidade. Isso aqui é um assunto que frequentemente ele vai e volta, né? Ele aparece aí nas discussões. E quando se fala em bem-estar animal, muito se discute sobre isso aqui. Né? A gente fala, olha, preciso proteger a vaca, frio e tal. E aí, a gente tem que se antenar para onde que está a zona de conforto térmico desse animal, tá? Cada tipo de animal tem uma zona de conforto térmico diferente, tá? Existe a zona termoneutra. Dessa zona termoneutra para mais, eu tenho a zona de tolerância ao calor e depois a zona de hipertermia, que é quando a temperatura se torna crítica de tão alta que está. Por outro lado, mesma situação. Tenho a tolerância ao frio e tenho a hipotermia. Tá? Tenho a zona termoneutra. Então, se eu passar para uma área para uma temperatura mais quente, eu vou ter gasto energético desse animal para equilibrar a temperatura corporal. E essa energia que está sendo gasta para ele voltar para a zona de conforto térmico dele aqui, poderia estar sendo destinada para a produção de leite. A mesma situação acontece quando eu deixo o animal passar frio. Ele vai gastar energia para voltar para a zona termoneutra. E aí existem situações, instalações que podem me ajudar a evitar que o animal sinta frio, como essa, mas aí eu tenho que analisar para ver se realmente é necessário. Tá? Ou essa que me ajuda a tirar o calor aqui de dentro e sempre lembrando de analisar se a minha propriedade comporta isso aqui. Bom, antes da gente decidir que tipo de instalação a gente quer, nós precisamos saber que necessidade nós temos que atender. E aí, quero chamar a atenção de vocês aqui, ó. Bovino europeu é onde a maioria das nossas vacas de leite se encaixa. Qual é a zona de conforto térmico desse animal? Ela vai de -1 a 16 graus. Esta é a zona de conforto térmico do bicho. Onde é que está a temperatura crítica inferior? -10. Se nós analisarmos, quando é que deu -1 aqui na região? Se pegar os últimos 10 anos, dá para contar nos dedos quando nós chegamos a essa temperatura. Quantas vezes nós chegamos a -1, né?
Então, os nossos animais, nosso clima, a temperatura negativa ou a temperatura abaixo da zona de conforto, não é um problema. Não é um problema essas vacas. A não ser que eu esteja trabalhando com bovino indiano, e aqui entra Nelore, entra Tabapuã, essas outras raças que não são tão indicadas para a produção de leite aqui na nossa região. Conforto térmico diferente, ó, de 10 a 27. Então, se esfriar para esses bichos já é um pouco frio. Agora, para o bovino europeu, as nossas vacas de leite todas estão confortáveis, numa temperatura de -1, está dentro da zona de conforto térmico delas. Então, onde é que está o furo em termos de temperatura e conforto térmico? Está aqui na temperatura crítica superior. Já não está tão confortável para a vaca. E 27 graus, convenhamos, é uma temperatura que nós atingimos várias vezes por ano e passamos muito disso, né? Então, esse aqui, assim, essa é a temperatura que deve acender o meu alerta vermelho. A temperatura para mais, não a temperatura para menos. Eu não devo me preocupar com frio para a vaca de leite, eu tenho que me preocupar com calor. Essa imagem é só para registrar, né? Mais com o calor. Essa aí também. Tá? Parei na beira de uma estrada, bati essa foto aí, para registrar que os bichinhos gostam de uma sombra também. Uma foto cedida gentilmente pelo Fontanella, que ele bateu no município de Nova Itaberaba. Sistema silvopastoril com missioneira gigante embaixo, um sistema bem planejado, e aqui nós temos uma instalação simples, funcional e econômica, onde não foi prejudicado o pasto, foi colocado da maneira certa, atende às necessidades de temperatura do animal, porque aqui o que nós estamos levando em consideração é o calor, que é o que realmente prejudica. Então, esta é uma instalação, pode ser considerada uma instalação simples e funcional e econômica, né? Aqui também, exemplificando a questão da homeostase, que é quando o animal está numa temperatura confortável e não está gastando energia nem para se aquecer, nem para se resfriar. Vamos dizer assim, a questão da implantação disso aqui é relativamente fácil, o sistema silvopastoril, mas também exige planejamento. Eu não posso fazer de qualquer jeito, porque aí eu posso prejudicar a minha pastagem. Então, sempre procurem o auxílio do técnico do município de vocês para estar auxiliando nessa fase de planejamento, para localizar direitinho as fileiras, né? Elas podem acompanhar as paredes dos piquetes, mas sempre a gente tem que... Que sentido nós vamos colocar, dependendo da espécie de pastagem que eu tenho embaixo das árvores, eu posso colocar num sentido ou em outro. Então, isso tem que ser avaliado caso a caso, para que a gente não prejudique a pastagem. Aqui eu tenho um exemplo também da propriedade do Pickler, né? Em Salgado, já está implantado, acho que agora deve estar indo para... Já são 2 anos, se não me engano. As árvores cresceram bem, já com a água colocada nos piquetes aqui, né? Então, a ideia aqui é dar conforto para os animais, para que não sofram com calor. Sem falar que, se você olhar de longe, a propriedade começa a ter um outro aspecto, né? Isso aqui valoriza bastante a propriedade, né? Em termos de embelezamento também. Bom, vamos entrar aqui, então, na parte mais específica das instalações, da estrutura civil em si. O que é um layout ideal que a gente espera para uma sala de ordenha e alimentação? Uma salinha de espera, seguida de uma sala de ordenha e uma sala de alimentação na sequência. Aqui do lado, um depósito, uma sala de ração e a sala do leite. Isso aqui não é receita de bolo, né? É o que a gente tenta fazer. Tem propriedades que você tem que fazer adequações, mudar alguma coisa de posição para conseguir colocar no terreno ou na planagem que foi feita, né? A sala de espera, que pode ser... Depois eu vou mostrar um exemplo ali, ela não precisa ser muito elaborada. O que eu tenho que ter atenção é que essa área onde as vacas vão ficar aqui, ela tem que ser mais elevada do que o restante. Observem os níveis, vamos dizer assim, pelo menos uns 10, 15 centímetros mais alto do que a sala de espera e do que a sala de alimentação também. Para quê? Para que eu evite que venha a sujeira daqui para cá, né? E também da sala de alimentação para a sala de ordenha. Então, eu melhoro bastante as condições que eu tenho para fazer ordenha em termos de qualidade do leite, se eu elevar um pouco esse piso onde as vacas vão ficar aqui. Lembrando que a frente da vaca tem que ficar um pouquinho
levantada. Eu não posso pender esse piso para frente. E quando eu pendo esse piso para frente, todo o sistema digestivo pesa sobre o diafragma da vaca e a respiração fica comprometida, fica ruim, a vaca fica desconfortável. Então, o ideal é ter uns 3% de caimento para trás. E aqui na beiradinha, coloca uma calha. Vou mostrar o detalhe depois para vocês. Essa foto é de uma propriedade aqui de Serra Alta, né, do Eduardo, mostrando a elevação que foi feita aqui para evitar justamente que essa parte da lavação da sala de espera vá para a sala de ordenha, né, evitando um pouco esse deslocamento de material não desejado. Aqui é um outro layout também, né, uma outra planta. Isso aqui foi elaborado pelo Márcio Titon, se não me engano, colega nosso aí da Regional do Concórdia. Eu tenho também a sala do leite, já tem um banheiro aqui, uma sala de ração. Então, é apenas para ilustrar. Aqui não tem a sala de espera. Tá? Que as vacas, né, nesse caso aqui, elas aguardam do lado de fora. Depois passam pela ordenha e vão para a alimentação e daí voltam para o pasto. Sala de espera do Centro de Treinamento da EPAGRE, do CETREDIA. Vocês podem ver que alguns palanques aqui, uma cerca de arame de aço e um piso. É uma coisa simples. Aqui está caído para o meio, porque favorece, então, para jogar esse dejeto lá para a esterqueira. Depois vai para a ordenha e aí vai para a sala de alimentação. Só para exemplificar que não precisa ser uma estrutura tão elaborada, né? E aí nós vamos para o sistema de ordenha com fosso. As vantagens desse sistema comparado ao balde ao pé. Facilita o manejo dos animais, humaniza o trabalho do ordenhador. Isso aqui para mim é um ponto fundamental. Porque aí eu paro de ficar me dobrando, né? Fazer ordenha balde ao pé por um período é aceitável. Agora, vai chegar um momento que a coluna vai pedir água. E aí nós precisamos pensar, né, antes de chegar esse momento, em fazer um local mais adequado para a ordenha. Por quê? Porque eu posso fazer isso com um investimento não tão alto, né? Melhora também a eficiência da ordenha, possibilita a automatização e melhora a qualidade do leite. Isso aqui, novamente, né? Me possibilita melhorar a qualidade do leite. Não é que a instalação em si vai me garantir isso. Não sei como é que está o tempo aí, mas vou passar alguns slides, né? Eu tenho situações aqui em que eu posso ter várias vacas por lado, né? Essa daqui eu não parei para contar, mas deve ter de 8 ou 10 animais por lado. Né? Voltando àquela questão, preciso dimensionar. Isso aqui é uma ferramenta, mas ela tem que ser bem dimensionada. Posso fazer de outro modo também. Posso utilizar, posso reutilizar ferro, né? E fazer o portão em 45 graus aqui na frente, onde a vaca vai se colocar, a primeira vaca se coloca e as demais vão se colocando também. E eu não preciso fazer aquelas entradas no ferro aqui, né? Eu posso deixar ele reto. A partir do momento que a primeira vaca se posicionar aqui, as demais vão se colocar também. O detalhe aqui embaixo é quando a vaca estercar em cima dessa soleirinha ali, é ideal que ela esteja caída para fora já, porque aí ajuda o dejeto a vir para o lado de fora e não cair para dentro do fosso, né? Se a gente deixar reto, complica um pouco o nosso trabalho, né? O legal é deixar cair para o lado de fora. Esse aí é um exemplo de aproveitamento de um chiqueiro desativado, né? Também, onde foi colocado em 45 graus o portão, trabalhou com reaproveitamento de ferro e colocou a barra retinha aqui. Dá para trabalhar tranquilamente. Esses ferros aqui, a altura dessas barras aqui, ela depende do tamanho do animal, mas a posição que vocês estão vendo aqui próximo a esse osso, coxo femoral aqui, é a posição ideal para essa barra de cima, e para debaixo é um pouquinho acima do jarrete, aqui para facilitar o trabalho do ordenhador. E essas medidas valem também para quando eu quero fazer a minha instalação de madeira, né? Não fica tão bonita, mas o que importa é que isso aqui está super limpo, né? Então, eu posso ter qualidade de leite numa instalação dessas ou numa instalação com uma contenção de ferro também, né? Tudo depende do comportamento do ordenhador. Esse aqui é um transferidor de leite, eu só quis trazer para vocês verem que
Eu preciso também dimensionar essa questão, né? A ordenha canalizada, ela virou uma moda muito forte, é uma ferramenta interessante, né? Facilita o trabalho, a gente não tem como negar isso, mas existem situações que um transferidor de leite, não aquela bombinha transferidora, né? Esse transferidor aqui que tem conjuntos nele, ele dá conta do trabalho. E aí tu tem a opção, em algumas situações ele dá conta, né? E aí tu teria a opção de gastar 3.800, 4.000, ou 18, 19, 20 mil numa ordenha canalizada. Então, esses são os cálculos que a gente tem que parar para fazer, porque eu preciso que isso aqui atenda a minha necessidade. A minha necessidade é transferir leite. Se eu posso atender com 4.000, não vejo motivo para gastar 19. Porque isso é custo que o leite vai ter que pagar. Esse aqui é um corte transversal do fosso. Eu não vou ficar me atendo às medidas, né? Vocês conseguem esse desenho na IPAGRE dos municípios de vocês. Mas é importante que o fosso tenha pelo menos 1,75 de largura para poder trabalhar em 2. Quando vocês forem fazer ordenha em 2 pessoas, precisa de espaço aqui para poder trabalhar. Vai ficar mais ou menos na altura da cintura de quem vai ordenhar, então a profundidade do fosso aqui depende da altura do ordenhador. E aí vamos para a sala de alimentação. Eu posso ter canzis de ferro galvanizado, posso ter o canzil de madeira da mesma forma. Essa canga de madeira também vocês conseguem um modelo, né, com o escritório de IPAGRE do município de vocês, né, ou a gente pode também estar disponibilizando pelo WhatsApp, se alguém quiser, né, pode se manifestar. Depois no final aí vai ter o meu e-mail, aí quem quiser pode mandar um e-mail, eu encaminho esse material por e-mail para vocês. Essa canga aqui, ela é um modelo com 1 metro entre vacas. Tá? É uma canga de madeira que também você pode fazer o fechamento automático dela, ela é articulada no meio. Quando a vaca abaixa a cabeça aqui, você consegue colocar um dispositivo aqui que faz o trancamento, nós vamos ver numa foto depois. O modelo, ele é para 90 centímetros entre vacas, então dependendo da instalação que você vai aproveitar, a gente pode ajustar, só aproximando essas 2 ripas aqui, né? Muito mais do que isso não é indicado aproximar, porque aí se eu colocar menos de 90 centímetros entre uma vaca e outra, elas não respeitam divisa, né? Então, no momento que tu for suplementar separadamente os animais de acordo com o controle leiteiro, uma vaca vai começar a tirar comida da outra. Então, daqui a pouco tu vai ter que estar dividindo o coxo. Vai ter que estar colocando divisória no meio do coxo. Hein? Então, o ideal é respeitar, dizer assim, de 90 centímetros para cima. O detalhe dessa imagem aqui é o seguinte, o casco da vaca precisa estar pelo menos 20 centímetros abaixo do fundo do coxo. Para facilitar a ergonomia do animal na hora de se alimentar. Então, essa é a regra básica. A única coisa que eu quero chamar a atenção nessa imagem é 20 centímetros abaixo do fundo do coxo é onde tem que ficar o casco da vaca aqui do lado de dentro. Uma outra estrutura que a gente presta pouca atenção é a esterqueira. Muitas vezes passa batido, né? Aqui eu trago o planejamento que a gente fez com o Gilmar Pedro da Silva, que é uma unidade de referência nossa aqui também. E novamente eu volto a dizer, isso aqui a gente planejou. A execução é passo a passo, né? A gente já tem uma visão de futuro que a gente quer ter nessa propriedade. Mas hoje o que está sendo feito? Está sendo plantado um tifto mais ou menos nessa área aqui assim. Essa instalação aqui vai ser o aproveitamento de um galpão de fumo, que a propriedade não utiliza mais, e fica melhor centralizado do que o restante, do que a sala de ordenha atual. Então, a gente vai aproveitar esse local aqui para colocar a sala de ordenha. Vai ter uma salinha de espera, sala de ordenha, sala do leite e a sala de alimentação aqui. Bem próximos aqui para facilitar a alimentação depois. E pensamos numa esterqueira. Bom, como é que a gente dimensiona, como é que a gente faz o dimensionamento de uma esterqueira? A gente tem que uma vaca média produz em torno de 42 a 48 quilos de dejeto, que seria a bosta mais urina, né? Durante um dia vai dar em torno de 48, 50 quilos. No sistema base de pasto, 30% disso aqui é excretado dentro da instalação, certo? Isso vai resultar em 13 quilos.
Nós trabalhamos com um armazenamento de pelo menos 45 dias. É óbvio que se existe uma legislação ambiental, eu tenho que me antenar para isso e ver quanto tempo eu tenho que armazenar. A gente trabalha com uma recomendação de pelo menos 45 dias de armazenamento. Uma recomendação geral é ter 2 esterqueiras com capacidade para 45 dias cada uma. Isso vai resultar em 1 metro cúbico por vaca. Então, se a gente for traduzir isso para um número que a gente lembre facilmente, uma vaca média, de tamanho médio aí nas propriedades aqui da região, vai precisar de 1 metro cúbico de armazenamento na esterqueira. Quero trazer para vocês também aqui essa possibilidade de estar utilizando o biogás que é produzido nesse esterco, né? Esse biodigestor, modelo Corso, aqui é mais uma propriedade que também é parceira da Epagre, né? Do Valdecir, da Lídia, da família deles aí, o Danimar, a Daiane, já há alguns anos sendo acompanhados pela Epagre e sempre inovando, né? Uma família que está buscando inovação sempre. Esse biodigestor, ele é montado com uma caixa d'água, né, de boca para baixo, com um tubo guia aqui no meio. Esse tubo ele é fixado de madeira, tá? É uma estrutura bem simples para ser feito, para ser executado. E o esterco ele vem da sala de ordenha, né? Aqui tem uma caixa de depósito, e quando ela enche é aberta aqui. Isso aqui tem que ser diluído com água. E à medida que vai fermentando, essa caixa sobe com a pressão do gás aqui dentro. Com algum contrapeso aqui em cima, você consegue fazer esse gás sair pela mangueira. Aqui tem um esquema com água dentro desse Y de PVC aqui, entrando na água para reduzir um pouco o poder corrosivo dele, né? Você pode também usar um filtro de limalha de ferro. A palha de aço é muito utilizada para isso, né? Que passa antes por esse filtro para depois ir para o fogão. Né? Com essa brincadeira, nós conseguimos salvar o fogão do Valdecir e da Lídia, né? Que estava para ser jogado fora. Então, ele acabou abrindo mais os furos desse fogão aqui para poder utilizar. Esse gás ele trabalha com baixa pressão e alta vazão. É o contrário do gás de cozinha. Né? Mas um fogo azul muito bonito, né? E que a família usou por um bom tempo esse biodigestor. Ele foi desativado agora porque a instalação mudou de lugar dentro da propriedade, mas já está sendo planejado um outro modelo, né? Que reflete uma economia bastante interessante e pode ser usado também dentro da sala de ordenha para aquecer a água de limpeza. O silo, pessoal, a silagem, é uma outra situação que exige dimensionamento, também não é feito a facão, né? A gente precisa fazer cálculos de necessidade do plantel, quanto ele vai consumir por dia, para que a gente possa dimensionar a largura do silo, a altura, comprimento, né? Eu só quis trazer para chamar a atenção de vocês, porque a gente deixa isso sempre perto da sala de alimentação. Ocorrer no dia que eu estiver elaborando silagem, é preferível eu correr para cima e para baixo, do que ficar depois o ano inteiro correndo, né? Correndo para cima e para baixo, buscando silagem para trazer a... Então é melhor eu localizar isso aqui próximo da minha sala de alimentação. Esse silo aqui é na propriedade do Corso também, né? Já foi projetado com uma altura um pouco menor, justamente para propiciar a retirada ideal da fatia diária. Eu tenho que retirar no mínimo 20 centímetros por dia de fatia do painel todo, para que eu mantenha uma qualidade. Então, já é um alimento que eu vou usar só nas épocas de falta de pastagem, então eu preciso fazer bem feito para que esse alimento tenha qualidade e me atenda bem. Uma outra instalação que pode ser usada nas propriedades é essa cabana, a planta também vocês conseguem, né, esse desenho aqui, para colocar um sistema de criação de terneiras, né? Esse aqui é um sistema implantado na propriedade do Pickler, também salgado, né? Plantado no ano passado. Numa segunda fase, eu posso trabalhar também com cangas de madeira, e aqui eu já tenho a possibilidade de fazer lotes daí, né? E aí, fechando a canga aqui, eu consigo fazer a suplementação
individual para controlar direito o crescimento deles, né, das terneiras. Esse aqui é o sistema ali na propriedade também do Valdecir Corso, né, e mostrar para vocês também que isso exige planejamento. Nós temos aqui do ladinho a imagem do planejamento que foi feito antes da gente começar a implantar esse sistema. Então, não dá para sair fazendo sem pensar antes como vai ser feito. Existe uma instalação que é recomendada para as terneiras, né, tu vai precisar em torno de 60 centímetros por canga. A canga é muito parecida com aquela das vacas, né, o que muda são as medidas aqui. A gente também pode passar essas medidas para quem quiser fazer essa canga, né. Esse bretezinho aqui, eu tive dando uma pesquisada na internet, encontrei esse material, achei interessante compartilhar com vocês. É um sistema de brete para imobilizar a terneira, né? Então, isso aqui facilita bastante o trabalho, né? Na hora de fazer qualquer manejo que tu vai fazer com a terneira, isso aqui facilita para ninguém se machucar e para judiar um pouco menos do bicho também, né? Então, ele funciona como uma guilhotina aqui, que você larga e o animal fica preso. Numa tábua aqui para evitar esse animal deite, para poderem fazer o trabalho. Mas é mais um exemplo de equipamento que a gente pode estar montando na própria propriedade, né, para estar usando com um custo baixo e que vai nos atender bem. O sistema de piquetes também pode ser considerado uma instalação, né? Esse aqui precisa ser bem feito para que a gente faça uma vez só, né, ou pelo menos que a gente tenha o mínimo possível de necessidade de intervenção, né, de manutenção. Os bebedouros, né, a gente tem vários modelos que podem ser usados, tem esse de metal, tem pessoas que optam por fazer o de concreto. Não pode ser esse modelo aí, né? Esse modelo aí já passa um pouco da conta, né? É melhor colocar uma sombra no piquete, levar esse animal para a zona de conforto térmico. Existem modelos que são feitos em caixas d'água de 100 litros, né? O nome popular dessa boia aqui é boia louca, né? O pessoal chama de boia louca porque ela é cortada aqui embaixo, né? E se amarra uma linha de pesca nela para que ela fique boiando na superfície aqui. Para quê? Para a vaca não quebrar, né? Para o animal não estar fuçando a boia. Se eu colocar essa boia em cima aqui, fuçando e vir a quebrar essa boia e eu não ter o trancamento aqui da entrada de água e acabar em desperdício, né? O modelo que a gente trabalha bastante também é aquele galão de 200 litros, aquela bombona azul de 200 litros, cortada no meio, e aí faz o mesmo esquema da entrada por baixo, né, corta essa boia e coloca ela para boiar na superfície aqui. Esse aqui também é um esquema que vocês conseguem aí, o desenho na Epagre, né, mas aqui seria a linha principal, e aqui nós teríamos o ponto de água no piquete. A partir daqui vai uma mangueira siliconada, vai aquela mangueira flexível de jardim, e daí vai para o bebedouro. A localização dos bebedouros é mais ou menos dessa forma. Eu tenho a rede principal correndo por fora aqui, e aí eu tenho os ramais, e nas bolinhas azuis aí são os pontos de água. Então, cada ponto de água vai me permitir atender 4 piquetes. A gente sempre tenta colocar nessa linha central, aqui onde não tem corredor. Mas nesse caso aqui, nós optamos por colocar na linha embaixo de uma das cercas do corredor. Por quê? Se nós colocássemos aqui no meio, ia ficar essa linha de fora aqui e essa outra linha de fora de cima aqui sem água. Então, nós íamos ter que colocar, ao invés de 2, 3 ramais aqui. Um ramal no meio e mais 2 por fora. Então, nós optamos por esse layout aqui para facilitar um pouco e diminuir o custo de instalação. O ideal é não deixar o bebedouro lá junto do ponto de água, por isso existe a mangueira siliconada para a gente trazer uns 8, 9 metros para dentro do piquete, para não encantonar os animais aqui, né? E aqui eu trago novamente a imagem aí da propriedade do Pickler, né, já com o sistema de bebedouros instalado. E já encaminhando para o final aqui, eu só quero trazer algumas imagens aqui de uma adaptação que foi feita há um bom tempo atrás na propriedade do Antônio Corso, lá no Lajeado Lima, né?
Ele tinha uma pocilga lá, um chiqueiro que estava desativado, e a gente acabou usando essa estrutura, né? Enquanto eu vou falando, eu vou passando as imagens aí. A gente acabou usando essa estrutura para evitar de fazer um novo investimento na propriedade. Uma sala de ordenha nova. Aqui mais ao fundo, ó, da imagem, isso aqui está construção ainda nessa imagem aqui, né? Aqui no fundo foi feito o fosso. Ele tinha um piso vazado aqui, tá? Já era uma área que era oca por baixo, então foi fácil de instalar essa questão aí do fosso para ordenha. Aqui vocês conseguem ver a canga, né, articulada no meio, e aqui o dispositivo de fechamento. Você tem uma ripa apoiada em cima dela e uma dobradiça colocada aqui, né? Então, quando a vaca abaixa a cabeça, essa ripa corre para cá, e esse dispositivo faz o travamento da canga. Transferidor ali, né? E aqui um outro modelo também que foi feito recentemente aqui pelo Rock Rema, né? Também acabou usando um outro tipo de madeira, a gente fez a adaptação lá das cangas dele. Também com dispositivo de fechamento aqui, né? Bom, para finalizar, deixar aqui uma reflexão de um filósofo alemão, o Immanuel Kant. Ele dizia o seguinte, né? Nós não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. Então, essa colocação dele, essa frase dele, para mim é emblemática dentro desse tema, para que a gente pare e analise muitas vezes se aquilo que a gente está fazendo é vaidade ou é uma necessidade. E dessa forma, eu agradeço a atenção de todos, e aí a gente abre para os questionamentos, né, que foram colocados no chat. Eu peço desculpas aí, pessoal, acabei passando alguns minutos, a ideia era nós falarmos no máximo 1 hora, mas aí a gente abre para os questionamentos. Então vou pedir aí para o Alisson e para a Eliane, se tiver algum questionamento no chat, para estarem repassando. Não tivemos questionamento no chat. Eu acho que dá para abrir, se alguém quiser fazer pelo vídeo mesmo, algum questionamento, alguma questão um pouco mais específica, e aí dá para responder, né? Pode ser. Se alguém quiser fazer uso abrir o microfone e falar, é só abrir o microfone e falar que já vai para a tela principal. Se o Márcio estiver na escuta e quiser fazer uso da palavra, pode ficar à vontade. Boa noite a todos aí, só queria dar os parabéns para o Ned aí, porque achei bem jóia a apresentação, a tua iniciativa e a tua apresentação aí ficou excelente. Não tenho nada para tocar, ficou bem dentro do que você planejou, e acho que quem assistiu ficou bem satisfeito aí da sua apresentação. Parabéns, né? Beleza, Márcio. Obrigado aí por ter participado conosco, né? Alguém mais gostaria de se manifestar, fazer algum comentário, algum questionamento? Vamos dar mais um tempinho aí para o pessoal pensar, se quiser falar. Ninguém? Alisson, algo que deva ser acrescentado? Eu acho que não, né? Eu acho que o ponto principal que a gente tem hoje aí é que não tem como a gente passar um desenho fixo para cada propriedade. Eu acho que cada propriedade vai ter que ser planejado de acordo com a capacidade de suporte que ela tem, de acordo com a área, se ela já tem uma instalação, se ela vai fazer uma instalação do zero. Então, acho que foi passado as bases, principalmente de aproveitamento de instalações que a instalação em si, ela não vai garantir uma qualidade no leite, ela vai ter a condição de manter ou piorar, né? Então, acho que fica o ponto principal, é que cada um que vá dimensionar, que vá tentar pensar em fazer uma nova instalação, que chame a EPAGRE, que solicite uma visita para a gente avaliar, para a gente dar algumas ideias, para construir junto com o produtor a melhor alternativa para ele naquele momento, naquela propriedade. Eu acho que esse é o objetivo, né, Alisson? A gente tentar sempre dimensionar as instalações dentro de cada realidade. Aquilo que tu colocaste aí é bem pertinente. Nós não podemos imaginar que nem que um sistema produtivo vai ser adequado para todas as propriedades, e nem que um modelo de instalação possa ser usado em todas as situações, né? O investimento ele tem que ser planejado. Eu preciso avaliar se a minha propriedade precisa realmente daquilo, ou se um implemento, equipamento, uma instalação mais barata dá conta da minha necessidade. Porque se der, eu devo optar pelo mais barato, que é o leite que vai ter que pagar isso. Né, Diogo? Pessoal
Orso, fala, Alisson. Tem uma questão ali do Nelton Menezes. Opa, passei batido. Fiquei com Pode dúvidas falar. sobre o local do bebedouro. 1 para 4 piquetes, mas como não ficar no canto? Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela de novo aí aquele slide da localização do bebedouro. Só um pouquinho. Esta. Vamos ver se vai. Essa daí. Bom, o ponto, pessoal, quando eu digo ponto de água, eu me refiro a um ramal passando por aqui, e cada pontinho azul desses aqui vai ser uma torneira que pode ser fixada no palanque, né? De um dos lados aqui. Geralmente a gente tenta colocar no meio aqui, né? Então, nesse palanque do meio, tu vai fixar a torneira. Esse vai ser o teu ponto de água. Por exemplo, aqui, ó, seria para 4 piquetes. O teu ponto de água vai ser centralizado ali. O que eu preciso fazer? A partir da torneira, eu tenho que colocar aquela mangueira flexível de jardim. Tenho que colocar uns 8, 9 metros daquela mangueira para tirar esse bebedouro do canto e jogar ele mais para o meio do piquete aqui. É para tentar desafogar o canto, não deixar os animais se aglomerarem aqui nesse canto, tá? Então é dessa forma, com o uso de uma mangueira siliconada, dessas de jardim, que você vai tirar de perto da torneira o bebedouro. Esse layout aqui, na verdade, essa mangueira aqui, ó, tem a amarelinha e tem uma cinza, né? Que é um pouco mais resistente, que é a mangueira trançada, siliconada, que ela é flexível. Então, tu vai colocar 8, 9, 10 metros, dependendo da situação, dessa mangueira para frente do teu ponto de água, né? Para levar esse bebedouro lá para o meio. Eu não sei se ficou bem esclarecido, né? Qualquer coisa a gente complementa aí. Se tiver alguma complementação, Alisson, pode ficar à vontade aí também. Não, ele até respondeu já que tá sanada a dúvida. Ah, ótimo. Beleza. Bom, visto que muita gente já está saindo e os comentários aqui todos vão no sentido das congratulações, nós agradecemos a presença de todos, né? E queremos colocar a EPAGRE à disposição de vocês, tanto aqui no escritório de Pumirim, quanto o escritório de Lindóia do Sul e nos demais municípios também. Tenham a certeza de que vocês podem contar com a EPAGRE, né? Nesse momento, a gente acaba tendo que ter um distanciamento um pouco maior, mas a gente continua à disposição, né? Visitas, aquelas que forem urgentes e que a gente puder agendar com as famílias que queiram receber, a gente pode fazer também, né? Mas isso a gente vai conversando caso a caso, tá bom? No mais, a gente agradece aí e desejamos uma boa noite a todos e contamos com vocês nos próximos eventos aí.